Vou pegar o gancho da Ana, trazer aqui mais uma informação. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. A informação é do jornal o Globo. No início de 2025, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um relatório em que lista o que seriam os benefícios da mudança de classificação. No documento, a gestão de Cláudio Castro argumenta que o enquadramento do Comando Vermelho como organização terrorista facilitaria pedidos de extradição de chefes do Comando Vermelho, refugiados em países como Paraguai, abriria caminho para parcerias com Interpol, DEA, FBI e ONU no combate às redes de tráfico e ampliaria o alcance de sanções para empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. No mês de maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil para discutir o tema organizações criminosas transnacionais, Piotr. E aí a gente acrescenta uma informação: nenhum representante da Polícia Federal aceitou se encontrar com esse representante do governo americano justamente para discutir essa questão. Trago aqui, é uma janela de oportunidade agora para os governos de direita mostrarem como lidam com essa situação aí, com essa questão da segurança pública, Piotr? É sim, e vou retomar um ponto anterior. Por que o governo do Rio recorreu, por exemplo, tomando pelo valor de face essa informação publicada pelo jornal o Globo, aos Estados Unidos? Porque ele não vê esse tipo de possibilidade dentro do governo brasileiro. Ninguém vai recorrer a uma nação estrangeira se ele vê exatamente estratégia e política de combate à insegurança pública, à violência, a facções criminosas, a organizações terroristas do seu próprio país. O governo federal já disse por mais de uma vez, e eu estou falando do governo Lula, que não quer classificar essas facções criminosas no Brasil como organizações terroristas. Já disse isso. Talvez mude de opinião, mas por enquanto não. Por enquanto é esse o entendimento. Aí eu recorro, por exemplo, ao que disse num dos tweets aí, dos posts no X do Gilmar Mendes, que você mencionou, Paula. Aí diz assim: veja o discurso, toma cuidado com esse discurso, que é um discurso bem já sacado, né? Em abril de 2025, diz aqui o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Corte, referindo-se ao STF, foi além e determinou que o Estado do Rio de Janeiro apresente um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, com a presença permanente de serviços públicos como educação, saúde, moradia e assistência social, de modo a devolver às comunidades segurança e a dignidade negadas pelo abandono estatal. Fecha aspas. Como é que você vai colocar a escola, como é que você vai colocar serviço público essencial à população se quem manda é o morro? Se quem manda é o traficante que está lá no morro? Foi uma agência bancária lá. Exatamente, o serviço público não entra lá sem pedir a autorização do traficante. Então, quer dizer, as coisas são feitas por etapas. E eu vou fazer uma comparação aqui, que eu sei que pode ser grave, mas a lógica é a mesma. Você primeiro tinha que desocupar a Europa dos nazistas para depois recuperar a Europa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que houve o dia D. Foi uma incursão militar gigantesca, planejada de forma muito competente, tanto que foi bem sucedida. Obviamente com a perda de soldados, e eu estou falando dos soldados que estavam dos aliados, porque obviamente era um confronto, tamanha a gravidade que se passava. Eu tenho áreas sitiadas hoje, e sitiadas pelo crime. Eu primeiro preciso tirar esse traficante que acha que é dono do morro. Porque são essas as pessoas que estão hoje sob o jugo do tráfico. Essas pessoas precisam ter primeira liberdade, o primeiro preceito fundamental que o Supremo alega na DPF, né? É o de ir e vir. Essas pessoas não têm direito de ir e vir livremente, isso é garantido pela Constituição. Aí o Supremo fala assim: determinamos ao governo do Rio que faça isso ou aquilo. Estava fazendo já, porque essa postagem aqui ele está dizendo que foi em abril de 2025, desde janeiro o governo do Estado do Rio de Janeiro estava planejando essa operação e está fazendo pela ordem correta. A ordem é: tira o criminoso que acha que é dono daquela região. Devolve à população. Uma vez em que o Estado possa ter acesso livremente, sem correr risco de ser atacado com tiros de fuzis por traficantes, aí você entra com os outros serviços. Pergunte à população de forma muito clara o que ela primeiro precisa: de liberdade. Porque ela não tem essa liberdade quando ela está sitiada por um traficante que impôs barricadas dizendo que aquele terreno é do tráfico e não do Estado brasileiro, e tampouco daquelas pessoas que vão lá. Depois, sim, claro, é preciso continuar. Então esse discurso de sociólogo de quinta categoria não convence quem é a vítima, e a vítima são aquelas pessoas que estão lá. O governo do Estado do Rio de Janeiro começou por onde tem que começar. Primeiro desocupa, primeiro tira o traficante de lá.
tira a influência do tráfico e devolve às pessoas. Depois vem uma série de serviços, claro, como todo mundo tem direito, até por uma questão constitucional. Diga, Augusto. Olha aqui, eles... A Polícia Federal... A polícia divulgou detalhes muito importantes, né? Eles já são removidas aí toneladas de barricadas todo dia. A barricada, ela determina, ela não diz hoje mais apenas, né? Olha, não entra aqui o caveirão, né? A partir daqui, não. Dali para frente, a área é uma zona de exclusão controlada pelos bandidos, sim, pela organização criminosa e não mais pelo Estado brasileiro. Não há vestígios do Estado brasileiro dali para cima. Então, eles cobram por serviços, vivem da ocupação territorial. São donos. Então, o governo federal não entende que é preciso, primeiro, reanexar aquilo ao mapa do Brasil de verdade. Recuperar o controle sobre isso. Um governador faz uma operação dessas, começa a sofrer represálias. É um absurdo ele poder revelar, por exemplo, que pediu 2 vezes a cessão daqueles blindados que a Marinha tem lá no Rio e foi negado. Não pode usar isso aí. Os bandidos usam o que quiserem, repito, até drones. Em vez de se preocupar com a bandidagem, eles se preocupam com os bandidos que morreram. Como é que pode? Vocês, é o seguinte, eu não estou sendo cruel, não, estou constatando. Quando alinharam aqueles corpos dos mortos, apareceram lá já quase seminus, mas eles estavam vestindo roupa do exército, vários deles. A população que contempla aquilo lá, não vi ninguém desesperado, ninguém chorando ali, porque eram bandidos que controlam o morro. Não tem nada a ver com os moradores honestos. Sim, claro. E você tem uma maioria imensa de moradores honestos querendo trabalhar e sendo subjugados de todas as formas por esse bando. E aí os jornais apresentam como o quê? A operação mais letal. A operação da Normandia deve ter matado gente pra burro. Pois é. E ninguém ficou lamentando a morte dos alemães que resistiram. Você tinha que invadir aquilo para que a França voltasse a ser livre, para que o mundo ocidental recuperasse o território conquistado pelos nazistas. Aqui, eles tinham operação letal. Para mim, não. Para mim foi a operação mais vigorosa. Não tem nada de letalidade. Agora, a imprensa, ela vai nessa. Letal, morreram. Morreram civis. Morreram moradores. Nenhum. Estão apresentando as capivaras dos caras. O ministro Alexandre de Moraes devia se contentar com a capivara. Pô, é desse tamanho? Tá bom, então fazer o quê com uma coisa dessas? Não. Vai, o Boulos assume o ministério, aí dele diz 1 minuto de silêncio pelos mortos do Rio, pensando em quem? Nos soldados? Nos policiais civis que morreram? Não. Pensando nos bandidos. Pois no dia seguinte ele declarou que, no mesmo dia, declarou que aquele ministério não era dele, era do MTST, que invade terrenos alheios para controlar, é o que faz o Comando Vermelho, são primos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!